Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração e eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Você que está me ouvindo e vai ouvir esta mensagem, não importa o lugar, creia e acredite que a manifestação do Espírito Santo estará sobre a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos. E a palavra de Deus, meus irmãos, que o Espírito Santo traz ao seu coração neste momento, está escrito lá no livro de Esdras, no capítulo 3, isso mesmo. Como também nós estaremos percorrendo aqui passagens do livro de Esdras a respeito da libertação dos hebreus, do exílio, da escravidão que eles sofreram durante 70 anos na Babilônia. A nação de Israel, isso mesmo, conhecido como os hebreus, eles, meus irmãos, terminaram sendo exilados, escravizados pela Babilônia. E durou, meus irmãos, 70 anos, isso mesmo, o primeiro exílio deste povo. E depois, meus irmãos, como Deus sempre tem uma promessa e uma nova história, um novo começo para o seu povo que tem uma aliança com Ele, hoje a nossa aliança é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais, meus irmãos, que aparentemente não tenha jeito, para Deus, meus irmãos, o Senhor sempre tem uma solução e um novo recomeço. E assim aconteceu com este povo. Deus, meus irmãos, levanta um rei conhecido como Ciro I na Pérsia, invade a Babilônia, onde o povo, isso mesmo, os hebreus estavam ali exilados, e ele invade e agora assume o controle da Babilônia. O reino persa agora se torna-se a maior potência no mundo. E o interessante, meus irmãos, nesta passagem aqui, foi que o Ciro, o rei, ele, meus irmãos, reúne os sacerdotes de Israel, os levitas, os homens, isso mesmo, que assumiam cargos no trabalho espiritual da casa, no templo de Deus, de adoração ao Senhor. E agora ele faz o quê? Ele reúne o povo e diz, meus irmãos, que eles vão voltar para a sua cidade natal, para o lugar, meus irmãos, que Deus tinha para eles, e ali, meus irmãos, o Senhor iria ajudar eles, isso mesmo, a reconstruir o templo e eles reconstruir uma nova história. E assim aconteceu. Depois de um ano, meus irmãos, aquele povo sai da Babilônia e agora, meus irmãos, eles começam a viajar de volta para a sua terra natal, para Jerusalém, isso mesmo, para construir ali o templo de adoração ao Senhor, para reconstruir os muros, reconstruir a cidade de Jerusalém e recomeçar, meus irmãos, a vida que eles tinham ali em Jerusalém, aquele lugar prometido que Deus tinha dado e entregado para eles. Que coisa maravilhosa! E aqui nesta passagem, meus irmãos, de Esdras, no capítulo 3, isso mesmo, depois que aquele povo chega em Jerusalém, os sacerdotes, ministros, levitas, eles, meus irmãos, a primeira coisa que eles fazem foi edificar um altar de adoração ao Senhor. Porque em meio aos escombros, em meio, meus irmãos, às ruínas, isso mesmo, dos muros de Jerusalém, depois, meus irmãos, que a Babilônia invadiu, destruiu tudo, e depois de 70 anos aquele povo volta agora, e agora, meus irmãos, eles, para reconstruir, primeiro, meus irmãos, eles levantam um altar de adoração a Deus. A gente aprende muito com isso.
A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que primeiro eles levantam o altar de adoração ao Senhor. Eles começam a adorar, orar, fazer os sacrifícios, começar os rituais que eles faziam, meus irmãos, de adoração ao Senhor. Depois de um ano deles, meus irmãos, se preparando espiritual, eles, meus irmãos, começam a lançar os alicerces do muro e do templo, daquela construção que agora eles estavam edificando, aquela reconstrução, tanto dos muros da cidade, como também do templo, que seria de adoração, isso mesmo, ao Senhor, o nosso Deus. Só que, meus irmãos, sempre que há um recomeço, e sempre, meus irmãos, que há uma obra de Deus na vida de pessoas, isso mesmo, do seu povo, vai surgir levantes, vai surgir resistências. O inimigo, meus irmãos, ele não quer que haja reconstrução na vida de uma pessoa. O inimigo, meus irmãos, ele não quer que famílias sejam restauradas, casas sejam transformadas, vidas sejam transformadas e restauradas. O inimigo não quer que haja libertação, transformação. O inimigo não quer, meus irmãos, que nada de bom que possa trazer frutos para o Espírito Santo, glória a Deus, isso, exaltação ao Senhor, isso venha acontecer, isso mesmo. Embora o inimigo ele não possa impedir, mas ele quer, meus irmãos, atrapalhar. E aconteceu, meus irmãos, com este povo, isso mesmo. Quando eles começam a lançar os alicerces para construir os muros de Jerusalém, para, meus irmãos, construir o templo de adoração ao Senhor. Depois da volta deles, meus irmãos, a Jerusalém, começou, meus irmãos, a surgir os levantes. Os samaritanos, os povos que estavam ali habitando ao redor ali, começaram, meus irmãos, a perseguir aquele povo. A malícia, a maldade, o inimigo, o diabo entra no coração deles e eles começam a fazer de tudo para querer parar aquela obra, aquela construção que Deus estava, meus irmãos, estabelecendo ali para adoração, isso mesmo, para, meus irmãos, serviço a Deus, para, meus irmãos, que aquele povo fosse reconstruído, aquele povo, meus irmãos, fosse restabelecido no lugar que não era para eles terem saído. Mas devido, meus irmãos, eles terem abandonado os caminhos do Senhor, aconteceu. E o que nós aprendemos, meus irmãos, com isto? Que é preciso perseverança, é preciso oração, é preciso, meus irmãos, que venhamos conhecer a Deus, é preciso sacrifício, esforço. Nada, meus irmãos, na vida de uma pessoa, isso mesmo, acontece por acaso. Nada, meus irmãos, na vida de uma pessoa, acontece por acontecer. Isso mesmo, é preciso esforço, renúncia, é preciso perseverança. A nossa salvação, o reino de Deus, como está escrito lá no Evangelho de Mateus, é tomado, meus irmãos, por esforço. Isso mesmo, como o próprio Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus 11, versículo 12, onde ele disse: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Aquele povo, meus irmãos, foi preciso força de vontade, foi preciso perseverança, foi preciso, meus irmãos, estratégia, foi preciso, meus irmãos, sacrifício, foi preciso, meus irmãos, que eles usassem a palavra de Deus, eles usassem, meus irmãos, as armas espirituais. E quando, meus irmãos, Esdras vem de Jerusalém, já com o intimado do rei, isso mesmo, para ajudar, isso mesmo, aquele povo agora a dar continuidade àquela construção, para que pudesse dar êxito, isso mesmo. Quando Esdras vem da Babilônia,
que estava lá. Esdras era um profeta, era um escriba, era uma pessoa que servia, meus irmãos, isso mesmo, no sacerdócio. Esdras e meus irmãos agora, ele vem, isso mesmo, fortalecer os seus companheiros que ali estavam. E ele, meus irmãos, quando viu as dificuldades, quando viu a resistência, ele reuniu aquele povo e abriu um jejum ali. Abriu um jejum, meus irmãos, pedindo jornada feliz, pedindo bom êxito a Deus. Isso mesmo, como está escrito aqui no capítulo 8, onde, meus irmãos, Esdras, ele pede, meus irmãos, ao Senhor jornada feliz. Onde diz, lá no capítulo 8 do mesmo livro, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito, ou seja, jornada feliz, isso mesmo, para nós e para os nossos filhos, e para todos, e para toda a nossa fazenda. Esdras e meus irmãos, ele compreendeu com os levitas, sacerdotes, com aqueles homens que estavam ali na edificação dos muros de Jerusalém. Isso mesmo. Ele percebeu, meus irmãos, que para exercer tamanha obra, com tamanho significado, poder espiritual, isso mesmo, tamanha bênção que seria para a vida deles, para o seu povo, transformação, libertação, onde eles estariam saindo do exílio da escravidão e agora eles estariam voltando, isso mesmo, para o lugar santo de adoração ao Senhor, para a liberdade. Ali, meus irmãos, eles começaram a jejuar. Sempre, meus irmãos, isso mesmo, que é para que haja libertação, transformação, mudança de vida. Vai surgir resistência, vai surgir, meu irmão, minha irmã, levantes do inimigo contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. E é preciso que você tenha discernimento espiritual, que você esteja em oração, que você esteja buscando no Senhor, isso mesmo, para que você possa vencer todo o poder das trevas que tentam impedir, isso mesmo, a libertação, a restauração, a transformação na sua vida. E nós estamos aqui, meus irmãos, para convidar você. Estou aqui convidando você. Agora, nesta terça-feira, da segunda para a terça, eu já estarei iniciando um propósito de jejum e oração muito especial, para abençoar a sua vida. Serão 3 dias de consagração, de oração, jejum e humilhação. Começando o mês de julho, isso mesmo, em oração e em jejum, pedindo a Deus jornada feliz, que o Senhor endireite os nossos caminhos, que o Senhor nos dê bom êxito, que o Senhor nos ajude em todos os nossos caminhos. E é um convite para você, meu irmão, minha irmã, estar participando conosco deste propósito especial. Talvez você está aí tentando reconstruir a sua vida espiritual, está querendo ser liberto, isso mesmo, de um vício, isso mesmo, de um problema que tem afetado a sua vida, a sua família, de uma enfermidade, de escravidões, isso mesmo, escravidãos, meus irmãos, de dívidas, de vícios, de problemas, de doenças. Você quer uma vida constante agora, na presença de Deus. Você tem sofrido resistências, problemas, e Jesus, ele quer salvar você. Jesus, ele quer salvar você, meu irmão, e você, minha irmã. Agora é preciso que haja força de vontade. Lembre-se o que Jesus disse no Evangelho de Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, meus irmãos, o reino dos céus, são tomados, meus irmãos, à força, é tomado à força. E somente os que usam de força poderão se apoderar dele. Somente, meus irmãos, os que se esforçam, somente, meus irmãos, os que sacrificam, isso mesmo, a sua vida,
Isso mesmo. Que estão dispostos a lutar em um mundo corrompido, em um mundo cheio de pecado. Em lutar, meus irmãos, contra a força das trevas, está sujeito a enfrentar pelo poder do nome de Jesus Cristo, para salvar a sua vida, a sua casa, a sua família, é que vai conseguir. E Jesus, ele te chama agora, neste momento, para que você possa entregar a sua vida, para que você possa tomar uma decisão, para que haja salvação, para que você possa vencer e para que você possa reconstruir, muitas vezes, o altar que está destruído na sua vida e na sua casa. Lembre-se, quando aqueles homens chegam em Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem foi reconstruir o altar. Foi, meus irmãos, começar a lançar o alicerce, mas ali surgiu problemas, resistências, inimigos tentando o impedir. Porque o diabo, ele não quer isso mesmo. O diabo, ele não quer que haja reconstrução, que haja libertação, que haja salvação. O diabo, ele não quer que haja paz. O inimigo, meus irmãos, como a palavra de Deus nos diz, o diabo, o ladrão, ele só veio matar, roubar e destruir. E eu convido você a participar conosco. Creia, acredite, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Isso mesmo. Use a fé. É preciso fé e coragem. É preciso que haja essa força de vontade. Isso mesmo. Se você for tímido, se você não tiver coragem, força de vontade, não tomar uma decisão, nada vai mudar e tudo vai continuar do mesmo jeito. Amém? Você que faz parte, você que nos conhece, domingo agora, na nossa igreja, nós vamos estar começando este propósito já de oração. Você que mora em outra cidade, você já vai estar se preparando para que na segunda-feira, nós, meus irmãos, isso mesmo, da segunda noite para terça-feira de manhã, nós possamos estar abrindo este propósito em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Haverá transformação, bênção de Deus na sua vida. Creia, acredite, entregue a sua vida, se renda-se ao poder do nome de Jesus Cristo. Vamos usar a fé, a coragem. Amém? Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eles se juntaram, meus irmãos, para quê? Olha o que diz. Eles se apregoaram ali um jejum junto ao rio Ahava, para se humilhar. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Tiago, aqueles que se humilham serão exaltados. Isso mesmo. Aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem a sua insignificância. E ele disse, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Para lhe pedirmos um caminho direito para nós. Jornada feliz. Um caminho direito. Talvez o seu caminho que você está seguindo está tortuoso, está espinhoso. Isso mesmo. Mas Jesus, ele quer te dar um caminho direito, um caminho em pastos verdejantes. E ele disse, para pedirmos para nossos filhos, por nós, pelos nossos filhos e para toda a nossa fazenda. E o interessante aqui, meus irmãos, que a oração, o propósito deles, isso que eles fizeram, meus irmãos, não só foi por eles, foi por eles, pela família deles, pelos seus filhos, isso mesmo, e por todos os seus bens, isso mesmo. O propósito que eles entraram aqui, isso mesmo, foi pedindo a Deus que o Senhor guardasse e livrasse eles, os seus filhos, a sua família, isso mesmo, e todos os seus bens. E é isso que Deus, ele quer fazer. O Senhor, meus irmãos, ele quer reconstruir, restaurar, isso mesmo, aquilo que está derribado. E assim Deus, ele vai fazer na sua vida. Amém? Creia, acredite. Eu creio que vai ser algo poderoso, vai ser algo maravilhoso que Deus, ele estará fazendo. Vamos orar juntos agora em uma só fé, em um só propósito, em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus,
eu entro em oração agora, juntamente com os teus filhos, os teus servos. E te agradeço, Senhor, por esta direção, por este propósito tão especial que nós iremos realizar. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos dá graça. Espírito Santo, age poderosamente agora em favor, Senhor, dos teus filhos, da tua igreja. Meu Deus, entra com poder, Senhor, nos dando, Senhor, jornada feliz nesta caminhada, nos ajudando, Senhor, a vencer as aflições, as lutas. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor, este homem, esta mãe, este pai, esta mãe, esta pessoa que está nos ouvindo, Senhor, a reconstruir isso mesmo, aquilo que está derribado na sua vida. Muitas vezes, Senhor, é a saúde, é a sua casa, é a sua família, é a sua vida espiritual, Senhor. Não importa o que seja. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ergue, nos levanta. Toma a frente dos nossos caminhos, Senhor. Entra nesta casa, nesta família, Senhor, trazendo vida, salvação, libertação, derramando o teu poder, o teu Santo Espírito, inundando o teu amor, Senhor, a tua paz, a tua alegria, neste lar, nesta casa, tirando, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Senhor, todo espírito, Senhor, das trevas, de escravidão, de opressão, de contenda, que todo o mal, Paizinho, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, entra com poder agora nesta vida, entra com poder agora nesta casa, trazendo vida, salvação, libertando o cativo, o oprimido. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, oh Espírito Santo, toca agora nesta vida, toca agora nesta casa, opera maravilhas, entra com poder agora, agindo, curando, libertando, trazendo salvação. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, entra, Senhor, com providências. Pai, eu abençoo esta vida pelo poder do teu Filho Jesus Cristo. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Graças te damos. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua. Receba de Deus a bênção, a transformação. Eu declaro a bênção sobre a sua vida. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus abençoe.